Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Aliás, me chamo Gabriel Quaresma. Bom, hoje é dia 17 de 9 de 2018, estamos nas 19 horas e 20 minutos e eu trago algumas informações deste nosso mundo digital bastante interessantes sobre esse processo eleitoral e depois eu gostaria de também comentar sobre uma pesquisa que foi feita agora, que foi divulgado agora à tarde por um instituto. Para falar a verdade, eu gostaria de falar sobre dois institutos de pesquisa. Não sei se vocês, quantos aqui conhecem o Instituto Encuesta Digitales, mas tem algumas informações bastante interessantes sobre esse instituto. Esse instituto previu, há um bom tempo atrás, em 2016, nos anos idos de 2016, a vitória de Donald Trump. Depois que este instituto fez a publicação de uma possível vitória de Donald Trump, uma universidade americana acabou copiando, digamos assim, as previsões deste instituto, um instituto que trabalha com diversos tipos de previsões, com diversos tipos de estatísticas também, enfim, um instituto bastante respeitado, pelo nome você deve ter percebido que não é um instituto brasileiro, não é um instituto nacional, né? É um instituto europeu, um instituto espanhol, para falar a verdade. E, bom, este instituto, ele trabalha com a formulação das suas pesquisas, das suas projeções, pegam alguns elementos que são elementos bastante diferentes dos elementos que são elencados, que são pensados de pesquisas convencionais. As pesquisas convencionais, geralmente, elas trabalham com a tentativa de projetar algum cenário, enquanto no Encuesta Digitales, eles trazem, na verdade, elementos que estão soltos aí, são diversos elementos, não quero trabalhar quais são esses elementos, mas em si a projeção da própria pesquisa, mas esse instituto ele pega elementos que são emitidos pela própria sociedade como um todo para fazer as suas análises. Bom, infelizmente, algumas pesquisas que são trabalhadas aqui no Brasil, elas não observam esses elementos ou sinais, né? Então, infelizmente, o que a gente tem, na verdade, é que esses institutos, eles estão pegando elementos de acordo com as lentes com os quais eles enxergam a realidade, enxergam o mundo, para tentar construir um cenário. Isso me faz pensar que talvez nós tenhamos um cenário que tenta ser projetado por esses institutos com elementos bastante empobrecidos, enquanto o Encuesta Digitales ele trabalha dentro de uma perspectiva bastante diferente, como eu já mencionei para vocês, mas é só para mencionar a diferença. Para vocês terem ideia, essa tentativa de criar um cenário, ela tem sido trabalhada já no Brasil há muitos anos. Depois eu peço para que vocês pesquisem um sujeito chamado Leandro Huschel, vale a pena saber quem que é e tal. É um sujeito que consegue fazer previsões sobre o mercado desde Fernando Collor de Mello. Para vocês terem uma ideia, ele nunca errou uma projeção sobre o mercado. E ele é um sujeito que tem um comentário bastante interessante, depois eu coloco na descrição do vídeo lá embaixo, o comentário de Leandro Huschel sobre este Encuesta Digitales. Inclusive ele conhece pessoalmente os pesquisadores e tudo mais, depois ele fala para vocês como funciona essa pesquisa, as pesquisas no caso da Encuesta Digitales. Bom, tudo isso para dizer que são institutos, nós temos muitos institutos tentando prever o cenário político, enquanto você vai ter um ou outro que estão acertando o cenário político atual, porque eles estão pensando os elementos de uma realidade, de coisas concretas. Este mesmo instituto ele tem sido demonizado, ele tem sido bastante desacreditado atualmente. Para você ter uma ideia, eu peguei algumas notícias sobre o Encuesta Digitales. Esse instituto está sendo desacreditado por diversos institutos brasileiros. O fato é que os institutos brasileiros estão bem preocupados porque as projeções que eles fazem são projeções que tendem a mentir, tendem a não dizer, para falar a verdade, aquilo que pensa o brasileiro atualmente. Então, por causa disso, caem num descrédito monumental os institutos aqui do Brasil. Como eu disse, eles estão tentando projetar algo e não retirando elementos da sociedade para fazerem as suas análises. Bom, o que eu gostaria de dizer é que este mesmo instituto, para você ter uma ideia, ele tem projetado vitória
do Jair Messias Bolsonaro, com praticamente 45% de intenção de voto, enquanto alguns institutos brasileiros, vocês vão acompanhar, estão apontando apenas 36%, o que levaria que o levaria para segundo turno. O fato é que esse mesmo Encuesta Digitalis, eles não estão preocupados em apontar as suas preferências, ou a preferência do próprio instituto, mas de apontar as preferências do próprio ambiente a ser pesquisado. Este mesmo Encuesta Digitalis, há um bom tempo atrás, já havia previsto que haveria um crescimento significativo de Fernando Haddad. Isso é interessante também de ser observado, porque o mesmo Fernando Haddad era aquele sujeito que estava lá atrás na intenção de voto, porque ainda o Lula não havia o abençoado, mas por conta do Encuesta Digitalis, veja aí a contradição, por conta do Encuesta Digitalis ter projetado a figura do Fernando Haddad crescendo nessa corrida eleitoral, alguns institutos de pesquisa passaram a incluir Fernando Haddad no hall, digamos assim, dos favoritos e tentar colocar na mente do brasileiro que Fernando Haddad poderia crescer, enquanto esse instituto lá fora já tinha dito que ele cresceria. Cresceria por questões simples. Ele havia apontado, e eu também havia apontado isso em vídeos anteriores, antes de conhecer a fundo o detalhamento do Encuesta Digitalis, eu já havia dito que o Fernando Haddad cresceria por conta de um racha não só no centrão, onde está o Geraldo Alckmin, mas num racha da própria esquerda. Veja, o Ciro Gomes ele já iniciou a campanha eleitoral dele completamente brigado com as outras esferas da esquerda, tanto a extrema quanto o centro-esquerda, porque ele não concordava em partes com alguns pronunciamentos do próprio Lula e também na indicação do próprio partido para a composição da sua chapa. Ele entendia que naquele momento era para ser feita uma composição de chapa com Partido dos Trabalhadores e PDT, e não Partido dos Trabalhadores com seu fiel escudeiro e nanico escudeiro PSOL para alguns, né? O fato é o seguinte, não só por causa das indicações, mas também por conta do próprio cenário e tudo mais, o Ciro Gomes hoje está brigado em partes com a esquerda. Isso não é divulgado, mas é fato, ele está completamente brigado com a esquerda. O que faz com que essa briga o cerque e tenha acumulação de votos sobre ele, e ao mesmo tempo outras extremas no decorrer do caminho consiga enxergar representatividade no vice do Partido dos Trabalhadores e comece a inflar o Partido dos Trabalhadores. Por causa disso, a Encuesta Digitalis disse, é muito provável que o Fernando Haddad cresça. O Encuesta Digitalis foi um pouco desacreditado nesse processo, mas ele projetou Fernando Haddad crescendo, e veja, acertou. Para concluir, eu gostaria de dizer então sobre a pesquisa de intenção de voto, que foi publicado agora há pouco pela revista Money Report. Depois eu vou colocar também a descrição para vocês aqui embaixo, né? Mas a Money Report, ela, diferente do que apontou o Encuesta Digitalis, apontou o seguinte: lembra que o Bolsonaro ele tinha 22%, e eu havia dito lá nos primeiros vídeos, lá atrás, que esses 22% ele era fruto de uma militância já consolidada ao longo de pelo menos 2 anos? Pois é, a Money Report já está dizendo que Bolsonaro está subindo de 30% para 33% e está consolidando esses números, que eu acho bastante interessante, porque é uma guinada bastante importante nessas últimas... Eu estou sem falar com vocês há praticamente uma semana e meia. Há uma semana e meia ele cresceu significativamente. Tem fruto da facada que ele tomou. Depois a gente comenta sobre isso. Enquanto o Haddad... Veja, lembra que o Haddad tinha de 2% e ele inclusive não participava, isso é curioso também mencionar, o Haddad não participava de nenhuma sabatina lá no começo, aí a Encuesta Digitalis disse, não, mas o Haddad vai crescer, ele passou a ser convidado, enquanto existiam outros concorrentes com números insignificantes, tanto quanto o Haddad, que não eram convidados. Haddad era convidado, veja para onde caminha então a grande mídia. Enquanto um é convidado, o outro não é convidado, mas eles alugam aquilo que fala o Encuesta Digitalis. Mas voltando aqui,
o Haddad ele subiu de 2% para 16%, então ele tem um empate técnico aí com o Ciro Gomes, que tem 14%. É interessante mencionar essa questão do empate técnico, é porque tem uma margem de erro para mais e uma margem de erro para menos. A margem de erro para mais do Haddad, ela projeta 2 pontos acima do Ciro Gomes, enquanto o Ciro Gomes mantém 14%, ele sobe para 14%, tendo então 12% mais ou menos. Bom, então vemos aí Ciro se mantendo enquanto o Haddad tende a crescer. Curiosamente, eu havia dito também nos vídeos anteriores que o Geraldo Alckmin ele tinha adotado uma estratégia bastante perigosa. Essa estratégia perigosa do Haddad, do Alckmin, está fazendo com que ele morra no meio do caminho. Ele investiu em uma das campanhas que teve mais investimento financeiro aí, e é uma campanha que só deu tiro no pé, literalmente, porque eu havia dito que era curiosa, mas também era perigosa. Pois bem, o povo entendeu que era bastante perigosa mesmo. Também fruto daquele racha que eu disse que houve no Centrão. Então, a partir de agora, eu estou aqui assumindo a responsabilidade. Depois vocês podem me cobrar se algo diferente acontecer. Eu estou assumindo a responsabilidade de que o Geraldo Alckmin morreu na praia, ok? E ele, na verdade, cai junto com Marina. Então, Marina e Geraldo Alckmin já estão fora do segundo turno. Bom, nas simulações de segundo turno, nós temos vitória do Bolsonaro em todos os cenários, com exceção de um. E no outro vídeo eu havia comentado também que ele tinha um empate técnico com quem? Com o Ciro Gomes. Só que ele tinha um empate técnico que fazia com que ele ganhasse apenas com 1% acima de Ciro Gomes. Ciro Gomes tinha 36%, Bolsonaro tinha 37%. Pois bem, os dois empatam em 42%, enquanto nas outras simulações Bolsonaro vence em todas, alguns até com 10% acima, né? Enfim, mantendo, sei lá, 50%, quase 48%, 42% para cima, enquanto os outros, com os outros concorrentes, perde de 30% e pouquinho. Bom, enfim, tudo isso para dizer o seguinte: essa facada que Bolsonaro tomou é uma facada que desidratou, né, os outros candidatos, e eu tendo a dizer então que esses números dos candidatos que reduziram, que caíram bastante, a gente pode colocar aí que há uma rejeição muito maior aos candidatos de centro do que o do próprio Bolsonaro. Enquanto a Globo está projetando aí que a rejeição do Bolsonaro é muito grande, na verdade a rejeição dos outros candidatos é que é bastante significativa. Bom, continue acompanhando o canal, peço para que você que não se inscreveu, que se inscreva e continue nos acompanhando. Até mais, tchau, tchau.